Para começar a fazer o corte do vestido, eu dobrei aqui uma parte do tecido e posicionei a minha camiseta de molde por cima, que dobra com dobra do tecido. E aí eu fiz uma marcação da altura que eu queria o vestido, só que lembrando que eu tenho o babado. Então, se no meu caso o vestido tá com 85 centímetros, eu tirei 15 para o babado, e aí essa parte aqui vai ficar com 70 centímetros, que é descontando o babado que eu vou cortar depois. E aí aqui eu comecei a cortar. A princípio eu cortei a minha gola igual a camiseta mesmo, arredondada. E o restante eu fui cortando, deixando margem de costura. Chegando na cava aqui, eu fui alargando o vestido e abrindo ele até a barra. E aí aqui depois de cortar, eu tirei na barra cerca de 1 centímetro mais ou menos, fui abrindo ele pra ele não ficar com essa ponta na lateral. Aí eu fui arredondando um pouquinho. Mas é coisa pouca, é bem pouquinho. E aí aqui, agora é que eu vou fazer o desenho da gola do vestido. E aí pra fazer esse desenho, eu fiz a marcação da altura que eu queria. Aqui eu fiz com 17 centímetros. E eu entrei aqui com a tesoura mais ou menos 2 centímetros, reto. E aí depois eu subi fazendo o decote V. Eu só subi reto até a altura do ombro. Aqui eu percebi que tava um pouquinho torto, voltei e acertei. E aí o desenho da gola ele fica assim, fica um decote V mais quadradinho. E aí eu dobrei mais uma parte do tecido, posicionei a parte da frente em cima para eu poder cortar a parte de trás. E na parte das costas eu fiz com a gola bem alta. É só fazer ela arredondadinha, mas só que bem alta. E aí no ombro também eu deixei 2 centímetros a mais na parte das costas. Ó, dá pra vocês verem que tá um pouquinho mais alto. E aí o restante eu cortei igual a parte da frente. Fiz a mesma coisa, tirei 1 centímetro da lateral ali. Pra fazer o babado eu usei esse resto de... essa tira grande aqui que sobrou na lateral do tecido. E aí ela ficou com 1,40 de largura e 18 centímetros de comprimento. Como eu queria o meu babado de 15 centímetros, esses 3 centímetros a mais vai servir pro acabamento. E aí aqui sobrou esse pedaço de tecido para fazer as mangas. E aí as mangas vão ser de babado também. Então aqui o que eu fiz foi acertar essa tira. E aí ela ficou aqui com 60 centímetros por 24. E aí o que eu fiz foi dividir ela ao meio. Primeiro eu fui medindo aqui o meio dela, fui marcando. E aí dividi ele para ser as duas mangas. E aí aqui eu vou arredondar as pontas dela. Eu já coloquei uma por cima da outra pra ficar, pra já cortar os dois do mesmo tamanho, já ficar certinho. E eu vou fazer esse desenho, que vocês vão ver agora, pra deixar ele arredondado. E aí já fica aqui as duas mangas separadas. E para fazer o acabamento do elástico, eu aproveitei o restinho de tecido que tinha, essas tirazinhas. Fui cortando, eu tive que cortar vários pedaços pequenos e depois emendar na máquina, porque não ia ter tecido suficiente. E aí eu também cortei um cordãozinho para fazer um detalhe na frente do vestido.
E aí, pra o revel, eu usei uma elanca, essa elanca bege, porque já não tinha mais tecido, então eu usei a elanca. E aí, aqui o que eu fiz foi fazer o desenho da gola e da cava. Aí eu desço um pouquinho para o corpinho para não ficar subindo. Fiz o desenho da parte da frente e das costas. E aí o corte do vestido é só esse. Comecei a costurar. E aqui para costurar, eu comecei unindo o vestido pelos ombros. Eu coloquei aqui direito com direito e fiz uma costura nos ombros. Eu alfinetei primeiro antes de levar na máquina, só pra segurar mesmo. Fiz a mesma coisa com o revel. Coloquei aqui direito com direito, posicionei e fechei os ombros. E agora com ele já fechado, eu vou montar aqui a gola. Ele tá com o direito pra cima, posicionei o revel com o direito pra baixo, pra ele ficar direito com direito. Encaixei os dois direitinho aqui. E aí o que eu vou fazer aqui é fechar essa gola. Eu vou passar uma costura em volta da gola inteira pra prender o revel na gola. Eu usei alfinete pra segurar aqui, pra prender, ajustei direitinho. Aí eu fui na máquina e passei uma costura no ponto reto ao redor da gola inteira. E aí aqui, antes de desvirar ele, eu fiz esses piques na volta inteira, porque isso ajuda a peça a ajustar melhor na hora de virar. Aí eu fiz vários piques na volta inteira da gola. E aí depois eu só desvirei. Você já pode ver que fica com o acabamento perfeito. E aí eu não mostrei, mas depois eu acabei fazendo um revel. Um revel não, um pesponto pelo lado direito aí pra segurar esse revel pra dentro. Aqui pras mangas, eu comecei fazendo um acabamento, fiz uma bainha aqui de dobra dupla, dobrei 2 vezes e passei uma costura, fiz isso com os dois. E nesse lado arredondado, eu fiz uma costura de franzi. A costura de franzi é só deixar a sua máquina com o ponto mais largo e fazer a costura normal, sem retrocesso. Que aí você consegue franzir essa costura. Aqui depois de fazer, ela já tá com a bainha feita. E também fiz o ponto de franzir aqui. Aí aqui eu só vou ir puxando, eu vou usar a linha de baixo pra puxar, porque aí ele vai franzindo e vai ficar do tamanho que eu quero. A minha manga aqui ficou com 38 centímetros de comprimento, porque a minha cava, ela tem 48 centímetros. Então, eu deixei 10 centímetros de margem para as duas laterais. Até marquei 5 centímetros de cada lado, que é onde vai começar e vai terminar o babado. E aí o babado eu vou encaixar nesse meio. Para isso eu vou fazer meio que um sanduíche aqui. Eu vou fazer uma dobra com a parte do revel, uma dobra com a parte do tecido principal e encaixar o babado no meio. Ó, que dá pra vocês verem melhor, eu acho. Eu peguei o revel e dobrei cerca de 1 centímetro pra dentro. E aí eu posiciono o babado por cima.
E o tecido de cima eu dobro 1 centímetro para baixo, que é para dentro também. Aí ele vai ficar com o acabamento do lado de baixo e do lado de cima. Isso demora um pouquinho, mas tendo paciência ele fica muito bem feito. E aí eu fiz isso na manga inteira, fiz na outra manga, fiz uma costura no ponto reto, bem na pontinha, pra ficar com o acabamento bonito. Olha como que ele vai ficar. Ele fica com o acabamento por fora e por dentro da peça, depois que costura tudo. Feita a costura, ele vai ficar assim, eu fiz a costura bem na pontinha, pra ficar mais delicado. E aí agora eu vou fechar o vestido pela lateral. Aqui na lateral eu alfinetei e fiz essa costura só até a metade do vestido, porque eu ainda vou colocar o babado, então eu não quis fechar tudo. Eu fechei só até a metade, mas aí eu alfinetei tudo e passei a costura no ponto reto. Aqui vocês podem ver que eu deixei uma parte sem fechar na lateral, que é pra eu encaixar o babado. E para o babado, como vocês viram lá que eu falei que não tinha muito tecido, foi o que deu. Mas aí eu usei esse aqui. Vocês podem ver que ele, mesmo ele assim franzido, ele já não tem muito tecido sobrando. Então eu fiz o que deu. Mas aí aqui eu peguei essa faixa e abri ele no meio, dividi em dois. E aí eu fiz novamente a costura para franzir de um dos lados de cada uma das faixas. E aí, como já tinha pouco tecido, nem precisei franzir muito, só o franzido feito pela máquina já serviu aqui. Já encaixou direitinho. E aí, então, o que eu vou fazer é encaixar, alfinetar tudo, fazer a costura no ponto reto, acabamento no zigue-zague. E aí eu faço isso na parte da frente e das costas. E aí agora sim eu vou terminar de fechar as laterais. Eu vou começar ali de onde eu parei e vou descer até o babado lá embaixo, até a bainha lá. Aí eu fecho tudo. Eu aproveitei e fiz também a bainha do vestido. Dobrei 2 vezes, fiz uma costura. E agora eu vou pra parte do elástico. Fazer o detalhe do elástico aqui dentro do vestido. Virei ele pelo avesso, posicionei de novo. E aqui eu vou medir a altura que eu quero dessa cintura. No meu caso, eu quis com 33 centímetros a partir do ombro. Então eu marquei do ombro, descendo 33 centímetros e fui fazendo uma linha reta na cintura inteira, frente e costas, nessa marca de 33 centímetros. Pra depois eu saber onde encaixar a faixinha. E aqui, como eu falei pra vocês no começo, não tinha tecido suficiente. Eu vou precisar emendar todos os pedacinhos aqui pra poder fazer uma faixa que dê a volta inteira na cintura. Eu só acertei um pedacinho que tava torto ali. E aí eu fui na máquina e emendei todos eles.
Depois do que eu fiz na faixa inteira, eu usei o ferro para ajudar. Eu dobrei uma parte até o meio, outra parte até o meio. Aí, como eu tô mostrando aí, as duas laterais até o meio, pra ficar essa faixinha. E aí eu vou posicionar ela na linha que eu fiz, com a abertura pra baixo. Por isso que é importante fazer a linha pra gente saber onde posicionar. Aí eu vou encaixando e dar a volta no vestido inteiro com essa faixinha. Aqui como que fica. Aí aqui eu vou fazer uma costura nas duas laterais, bem rente à lateral ali, pra deixar o túnel no meio pra passar o elástico. Lembrando de deixar um espacinho para o elástico entrar. E aí aqui o tamanho de elástico que eu uso é sempre a medida da cintura menos 10 centímetros, que eu acho que é o ideal para elástico, para não ficar muito apertado nem ficar frouxo. E aqui eu passo o elástico na volta inteira. E no final eu vou na máquina, fecho esse elástico e fecho também o espacinho que ficou aberto para passar ele. E fica assim o resultado pelo lado certo do vestido, pelo lado direito. E eu fiz também esse cordãozinho aqui, para fazer um detalhe aqui na frente. Aqui eu medi direitinho onde ficaria o meio do vestido. E eu posicionei esse cordãozinho. Vocês podem ver ali na gola, o revel que eu falei... revel não. O pesponto que eu fiz pra o revel não ficar passando pelo lado direito. Aí eu fiz um pespontozinho na gola. Ficou assim o detalhe do cordãozinho na frente, eu só fiz um lacinho. E eu coloquei 3 botãozinhos na parte do corpinho do vestido, como um detalhe ali. Vocês vão ver daqui a pouco. Não teve critério nenhum, só coloquei em sequência os 3 botãozinhos pra dar um detalhe. E é isso, esse foi o resultado do vestido. Espero que tenham gostado. Comenta aí o que você achou, curte o vídeo, se inscreve no canal se é a primeira vez que está me vendo por aqui. E até a próxima! E esse foi o vídeo de hoje, obrigada por assistir até aqui. Aqui do lado tem mais 2 vídeos aqui do canal para você assistir, espero que você goste. Um beijo e até a próxima!